Nossa saudação aos amigos e amigas internautas. Com muito prazer, com muita alegria e com a graça de Deus, estamos começando o programa A Bíblia Fala. Estaremos aqui mais uma vez falando sobre a palavra de Deus, os seus ensinamentos que Ele nos deixou nas Sagradas Escrituras. Hoje vamos falar sobre a felicidade eterna. Quem não quer ser feliz eternamente? Então vamos falar sobre esse assunto hoje. Lembrando que trabalhando conosco nos trabalhos ali de técnica de som e áudio, o irmão Aldo Pimentel. E vamos fazer uma oração pedindo a presença do Espírito Santo conosco. Grande e poderoso Deus, Divino Espírito Santo, rogamos a sua presença conosco. Dá-nos a sabedoria para que tudo que aqui falarmos seja do proveito espiritual dos nossos amigos e amigas internautas. Pedimos a sua presença e agradecemos em nome do seu amado Filho Jesus. Amém. Então vamos falar sobre a felicidade eterna, o lugar onde nosso Pai bondoso e Salvador deseja que todos estejamos um dia com Ele. Esse lugar já foi descrito lá em Isaías, em profecia que ele foi dada. Vamos conferir o que é dito pelo menos num versículo que diz o seguinte, lá no capítulo número 65 de Isaías, versículo número 17 diz: Pois eis que eu crio novos céus e nova terra, e não haverá lembranças das coisas passadas, jamais haverá memória delas. Que privilégio terão os salvos, os filhos de Deus, finalmente, depois da salvação. No livro de Apocalipse, capítulo 22, versículo 4, diz: Contemplarão a sua face. Os filhos de Deus, aqueles que serão salvos, que passaram uma vida obedecendo à vontade de Deus, seguindo os seus ensinamentos, terão a oportunidade de ficar face a face com Deus. Eles contemplarão a face de Deus. Que perfeição do conhecimento de Deus terão os que se salvarão? Lá em 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 12, temos a resposta. Agora vemos como em espelho, obscuramente, então veremos face a face. Agora conheço em parte, e então conhecerei como também sou conhecido. Quer dizer que agora nós ainda não podemos ver a imagem de Deus como Ele é. Mas depois da salvação, lá no lar celestial, conviveremos com Deus e o veremos face a face. E a quem serão semelhantes esses que serão salvos, que estarão junto de Deus? A quem eles ou nós que seremos salvos, como seremos semelhantes a quem? 1 João capítulo 2, ou capítulo 3, versículo 2 nos diz: Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que havemos de ser. Sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque havemos de vê-lo como Ele é. Então, João, na sua primeira epístola, capítulo 3, versículo 2, nos diz que somos filhos de Deus e ainda não se manifestou como seremos, mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele. Veremos a Deus, estaremos com Ele, olhando no seu rosto e Ele no nosso. E o que significa habitar na presença de Deus? Salmos capítulo 16, versículo 11 nos diz: Na tua presença há plenitude de alegria, na tua destra delícias perpetuamente.
Então a gente se deliciará, a gente sentirá muito prazer em estar convivendo com Deus, de acordo com essa passagem de Salmos. E qual será a condição de todas as coisas na terra renovada? Lá em Isaías capítulo 11, versículo 9, temos a profecia que diz: não se fará mal nem dano algum em todo o meu santo monte. Isso é Deus falando para Isaías na profecia. E diz mais: porque a terra se encherá do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. Então nós sabemos que Jesus está nos preparando um lugar muito especial junto de Deus, lá na sua terra, no lar celestial. E nós, sem dúvida nenhuma, poderemos desfrutar desse ambiente maravilhoso. Em Isaías, capítulo 65, versículos 21 e 22, nos diz: eles edificarão casas e nelas habitarão, plantarão vinhas e comerão o seu fruto. Então a gente vai edificar a própria casa, vai plantar o fruto para comer. E no versículo 22, não edificarão para que outros habitem, não plantarão para que outros comem, porque a longevidade do meu povo será como a da árvore, e os meus eleitos desfrutarão de todas as obras das suas próprias mãos. Quer dizer que não haverá ninguém construindo casa para outro, não haverá empregado, ninguém será empregado de ninguém. Cada um vai construir a sua própria casa, cada um vai plantar aquilo que deseja comer, né? E os eleitos de Deus desfrutarão de todas as obras das suas próprias mãos. Quer dizer que aquele que trabalhar, que plantar, que construir a sua casa, esse terá a casa para morar e terá algo para comer. Assim será lá no lar celestial. Ainda tem mais aqui no capítulo 65 de Isaías, no versículo 24, que diz assim. Vamos também ao versículo 23, voltando um pouquinho, que diz: não trabalharão de balde, nem terão filhos para a calamidade, porque sua posteridade bendita do Senhor, e os seus filhos estarão com eles. Vamos repetir o verso 23 do capítulo 65 de Isaías. Não trabalharão de balde, nem terão filhos para a calamidade. Quer dizer, não terão filhos para a calamidade, para o sofrimento, porque são a posteridade bendita do Senhor, e os seus filhos estarão com eles. Vamos ao versículo 24 do capítulo 65 de Isaías, que diz assim: e será que antes que clamem, eu responderei? Estando eles ainda falando, eu os ouvirei. Quer dizer, que quando precisarmos da ajuda de Deus, antes que a gente fale, que peça ajuda, Deus já estará nos dando. No versículo 25 do capítulo 65, uma coisa maravilhosa que fala neste versículo: o lobo e o cordeiro pastarão juntos, e o leão comerá palha como o boi. Pó será a comida da serpente, não se fará mal nem dano algum em todo o meu santo monte, diz o Senhor. Essas descrições de Isaías, como será o lar celestial, deixa claro que viveremos num lugar maravilhoso, onde não haverá escravos, servos ou empregados. Cada um construirá sua casa e plantará o seu alimento. Teremos nossos filhos, mas não para a calamidade e para a desgraça. Não haverá animais ferozes e carnívoros. Não se fará dano algum no seu santo monte, lá na nova terra, na terra que Deus nos prometeu, a nova terra também chamada de Nova Jerusalém. Lá não haverá maldade alguma. Vamos ouvir um hino louvando o nosso Deus e depois vamos prosseguir falando sobre a felicidade eterna, que é tudo que nós desejamos, nós, filhos de Deus, desejamos. Louvamos o nosso Deus com o hino Além do Rio.
Tem beleza incapaz de ser comparada, pois a glória do Senhor presente está. Muito mais bonito que o sol do poente, ou a gota d'água em prisma como cristal. É o encontro de irmãos de fé redimidos. Compensou viver, lutar, vencer afinal. Abriu existe um lugar pra mim. Além do rio existe paz. Estamos apresentando o programa A Bíblia Fala. Você pode acompanhar as reprises do nosso programa pelo Facebook em Adventistas Carazinho, pelo YouTube em TV Adventista Carazinho, ou também através do WhatsApp pelo telefone 54 9 99 39 68 16. Vamos continuar com o nosso assunto, a felicidade eterna, que é o desejo de todos, com certeza. E uma pergunta: por quanto tempo os salvos possuirão o reino futuro que está sendo preparado para eles? Lá no livro de Daniel, que é um livro também de profecias, no capítulo 7, versículo 18, nos diz: os santos do Altíssimo receberão o reino e o possuirão para todo sempre, de eternidade em eternidade. Então, certamente será um tempo eterno, não tem fim. O tempo de possuir a terra da salvação, a felicidade eterna. Sempre digo felicidade plena e eterna. No livro de Apocalipse, que contém as revelações de Jesus Cristo, Apocalipse é um livro que diz no seu começo já que é uma revelação de Jesus Cristo que através do seu anjo notificou a João, ou seja, comunicou a João que temos uma profecia relatando como será o novo mundo. São versículos que certamente muitos já conhecem, mas são muito interessantes. No capítulo 21, versículos 3 e 4 nos diz: então ouvi grande voz vinda do trono dizendo: eis o tabernáculo, o templo de Deus com os homens. Deus habitará com eles, eles serão povos de Deus e Deus mesmo estará com eles. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima e a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Esta passagem bíblica, principalmente o versículo número 4, é muito interessante, porque muitas vezes as pessoas pensam que a mãe que faleceu já está lá no céu, olhando pelos filhos aqui na terra. Mas se ela está olhando pelos filhos aqui na terra, ela vê o sofrimento dos filhos, com certeza ela também vai sofrer lá. Então, na verdade, as pessoas somente irão para junto de Deus, aqueles que serão salvos, que merecerão a salvação, irão para junto de Deus depois da primeira ressurreição. Não é logo após a morte, nem um ano depois. É depois que Jesus voltar e buscar os salvos. Porque, eu repito, o versículo 4 do capítulo 21 de Apocalipse, ele nos diz: e lhes enxugará dos olhos toda lágrima,
e a morte já não existirá. Então não haverá ninguém chorando por desgraça ou qualquer coisa que aconteça. A morte já não existirá, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Aí que a gente precisa entender então, né? Que somente depois da volta de Jesus é que estaremos lá no céu com Deus, com Jesus Cristo também. Então, quem pensa que já foi algum familiar seu para o céu e lá está olhando, não é isso que acontece. Porque se diz que não haverá lágrimas, a pessoa não sofrerá. Como é que vai ver o filho aqui na terra sofrendo, muitas vezes passando por situações difíceis, até sendo morto? Pessoas que estão lá no céu, a mãe que ama seu filho, com certeza estará sofrendo. E de acordo com a profecia, lá não haverá sofrimento nenhum. Quem não gostaria de viver no lugar, como foi descrito pela profecia de Isaías e também por João em Apocalipse? E é lá que o nosso Criador, o nosso Deus, deseja que estejamos após o dia do juízo. Então a gente precisa pensar muito bem, raciocinar sobre esta situação da pessoa estar no lar celestial e ter a felicidade eterna, porque é isto que todos nós desejamos. Inclusive, uma pergunta que diz: por quanto tempos reunidos reinarão? Apocalipse capítulo 22, versículo 5 nos dá esta resposta que diz o seguinte: reinarão pelos séculos dos séculos. Quer dizer o quê? Reinarão, serão os donos desta terra. Estarão lá com Deus e certamente serão muito felizes com a presença do nosso Salvador. Por isso é importante que vivamos de acordo com a vontade de Deus, que sigamos os seus ensinamentos. Muita gente diz que é difícil. Pode ser difícil no começo, mas depois a pessoa acostuma a viver tudo certinho conforme Deus pede e a vida se torna maravilhosa. Quando tem um convívio com os filhos, convívio de oração, com o passar do tempo pode até fazer o culto com seus filhos em casa, certamente se desenvolverão crianças mais amigas, mais amistosas, mais fraternas, mais sensíveis, com amor ao próximo. E teremos também adultos diferentes quando procuramos colocá-los no caminho de Deus desde pequenos. É importante que os orientemos, porque perante Deus nós temos a responsabilidade de orientar os nossos filhos. Nós temos o livre-arbítrio, se queremos ou não. O livre-arbítrio nos dá o direito de querer ou não fazer as coisas certas. Mas perante Deus é uma obrigação nossa orientar as crianças, pelo menos enquanto pequeninos, e colocá-los no caminho de Deus, ensiná-los a palavra de Deus, para que tenham um futuro, uma vida adulta, correta, boa, feliz, e formem também as suas famílias. Bem, amigos, então nós falamos sobre a felicidade eterna, e Jesus foi nos preparar lugar, sem dúvida nenhuma. Jesus foi lá para o céu nos preparar lugar para que possamos realmente voltar para junto de Deus. Nós estamos aqui na terra de passagem, estamos nos preparando para a nossa verdadeira pátria, para voltarmos para junto de Deus e termos a felicidade plena e eterna. Podemos concluir que o lugar onde o nosso Pai Celestial deseja que todos estejamos um dia é aquele que foi descrito pelas profecias de Isaías, que a gente leu para os amigos, também está lá em Apocalipse. Em diversos lugares da Bíblia nós temos profecias que nos dizem como será a nova terra, o lar celestial. A palavra de Deus nos revela claramente que a vontade do nosso Criador é que nós, seres humanos, voltemos para junto dele, sejamos eternamente felizes no lugar para onde poderemos ir. Tudo depende de cada um de nós, pois somos criaturas dotadas do livre-arbítrio, como eu já falei anteriormente. O livre-arbítrio é a liberdade de escolha que cada um de nós tem. Isso é importante na vida da gente.
E se nossa decisão é de voltarmos para junto do nosso bom Deus, é indispensável que sigamos as orientações que Ele nos deixou nas Sagradas Escrituras, que é o manual da salvação. Será algo maravilhoso se nos encontrarmos lá um dia, não é? Todos nós encontrando-nos lá junto do nosso Deus. Da nossa parte, faremos o possível para que isso aconteça. E com certeza estaremos orando muito para que possamos estar todos juntos do nosso Criador no lar da eterna e plena felicidade. Portanto, esse é o lugar para onde Deus quer que todos nós vamos um dia, né? Para que cheguemos lá junto dele. Se soubermos escolher como faremos esta viagem para junto de Deus, como iremos para perto de Deus. Será a concretização de nossa grande e maravilhosa esperança, a salvação para chegarmos à felicidade plena e eterna. Vamos ouvir mais um hino, louvando o nosso Deus, dentro do nosso programa Bíblia Fala de hoje. Vamos louvá-lo com o hino Cristo foi preparar-nos lugar. Morada do Pai, onde havemos em breve chegar, e onde nunca o pecado nos trai. Lá no céu, Cristo foi preparar-nos lugar. Lá no céu, na celeste morada. Estaremos ali com Jesus, desfrutando sem fim seu amor, na perene morada de luz, inefável jardim do Senhor. Lá no céu, estaremos ali com Jesus. Lá no céu, desfrutando sem fim seu amor. Nesse lar tão feliz e eternal, o pecado jamais há de entrar. Só a glória, a pureza e prazer, aos salvos com Cristo onde está. Bem, amigos, estamos chegando ao final do programa Bíblia Fala de hoje. Agradecemos a companhia de todos, um grande abraço e desejando que realmente possamos todos estarmos juntos um dia no lar celestial junto do nosso Deus para a felicidade plena e eterna. Esperamos que o nosso programa tenha sido proveitoso espiritualmente para os nossos amigos que acompanham a programação aqui da nossa emissora. A todos, muito obrigado. Obrigado ao irmão Aldo Pimentel nos trabalhos técnicos de áudio e vídeo. E brevemente estaremos de volta trazendo um novo assunto sobre a Palavra de Deus. Obrigado, grande abraço e fiquemos todos com o nosso bom Deus.